Olá, este é o Correspondente Médico. Doutor, um ótimo dia. Ótimo dia para você também, Muriel. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde? Vamos lá. Lembrando que você pode participar, é claro, usando a hashtag Correspondente Médico. E no nosso primeiro assunto do dia, a gente vai falar sobre a redução do intervalo de aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Pois é, o estado de São Paulo e Recife, capital de Pernambuco, decidiram diminuir de 5 agora para 4 meses o tempo entre a segunda dose das vacinas da Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac e também da dose de reforço, preferencialmente da Pfizer. A expectativa é que a nova regra beneficie só nesse mês cerca de 10 milhões de pessoas que se vacinaram entre julho e agosto. Doutor, essa redução do intervalo acontece no momento da chegada da variante Ômicron aqui no Brasil. Para que serve? Ela realmente é ideal? Ela deve funcionar? Muriel, o que a gente sabe é que o coronavírus ele tem trazido muito desafio para a gente entender, de fato, como que o sistema imunológico acaba, na verdade, ficando, né, depois de uma infecção ou então depois do próprio processo de vacina. Ou seja, quanto tempo existe essa memória? O que nós sabemos é que existe um decaimento. Então, existe um racional teórico em você oferecer uma próxima dose e se você tem insumo suficiente para conseguir oferecer isso para o maior número de pessoas possível, faz todo sentido, na verdade, essa redução, que também não é uma redução tão drástica, mas é uma redução extremamente estratégica. Então, como é que ficaria? O indivíduo que tomou 2 doses, ele tem a redução, então, do que já estava preconizado, né, de 5 meses para 4 meses para tomar mais essa dose de reforço. Então, se nós sabemos que existe essa tendência do decaimento da resposta imunológica, principalmente no que se refere aos anticorpos, a gente vai ter aqui um cenário favorável para um momento em que nós temos uma nova variante circulando e a gente não sabe exatamente como o comportamento disso acontece, em um momento em que existe uma tendência com que as pessoas fiquem mais juntas, que são as festas de fim de ano. Estou falando Natal, Ano Novo, férias, e a gente sabe que existe um esforço conjunto. Então, algumas capitais já, na verdade, anunciando que não vão, na verdade, patrocinar ou, na verdade, favorecer com que essas aglomerações aconteçam, o que acaba sendo alguma medida não farmacológica para que não tenhamos nenhum problema, e junto com isso uma medida farmacológica, no caso aqui, preventiva, que acaba sendo adiantar um pouquinho essa dose de reforço da vacinação. Então, faz sentido adotar essa medida? Faz sentido, nesse momento, a adoção dessa medida, porque a gente protege biologicamente as pessoas de uma eventual infecção por uma nova variante. E a pessoa ela fica mais protegida ou menos protegida quando se diminui esse intervalo de doses? É para aumentar a proteção ou não? Na verdade, a gente está pensando aqui do ponto de vista populacional. Sim. Então, você tem uma pessoa que tomou as 2 doses, em teoria, ela está ok em relação ao próprio processo de vacina. Mas nós sabemos que existe uma tendência ao decaimento da proteção. Então, oferecer um reforço agora, no momento que estrategicamente a gente sabe que tem uma vulnerabilidade maior, porque é natural as pessoas estarem mais em contato nessa época do ano, faz todo sentido. E uma coisa que a gente não está nem falando aqui, né, Muriel, mas é muito favorável também, aqui no caso para o nosso país, é a questão da chegada do verão. Diferente, por exemplo, dos países europeus, que estão, na verdade, agora encarando a questão do inverno, nós temos uma situação favorável do ponto de vista ambiental também, para que essa infecção ela não venha a se alastrar. Agora, é seguro tomar, por exemplo, 3 doses de vacina no intervalo menor do que 1 ano, aí 4 meses? Muriel, muita coisa a gente está aprendendo assim na prática, né? A gente sempre faz essa comparação. A gente está com um carro em movimento, pneu furou e a gente está trocando, enfim. Existem vacinas que foram desenhadas para serem aplicadas apenas uma dose. E na prática o que a gente vê é também recebendo reforço, discutindo aí uma segunda dose, porque a gente só está entendendo o comportamento biológico do vírus na prática. E para isso não tem jeito, a gente precisa de tempo de observação, coleta de dados e análise desses dados principalmente. E conforme os trabalhos científicos vão saindo e trazendo para a gente informação, a gente vê na prática o que está acontecendo. Muitas pessoas estão recebendo a vacina, a gente sabe que os números são aos milhares ao redor do mundo. As complicações relacionadas às vacinas, elas não são de monta assim expressivas, senão a gente estaria vendo aqui nos hospitais problemas a todo momento. Não é o que a gente vê. Então, tomar a vacina é seguro, dentro, obviamente, do protocolo científico. Então, faz todo sentido nesse momento e isso aqui, esse pequeno ajuste, acaba representando uma coisa que vai impactar do ponto de vista logístico e beneficiar o povo brasileiro, sem sombra de dúvida. Perfeito, é isso que a gente quer. Agora a gente vai para o próximo tema, o próximo assunto. O guitarrista mexicano Carlos Santana, de 74 anos,
cancelou uma série de shows que faria nesse mês. E o músico explicou nas redes sociais que precisou passar por uma cirurgia de emergência no coração. Ele postou um vídeo nas redes sociais falando que sentiu fortes dores no peito na semana passada e foi levado ao hospital. Santana disse também que vai tirar um tempo para descansar, mas que espera voltar em breve aos palcos e se apresentar com toda a dedicação de sempre para os fãs. Apesar disso, ele não deu detalhes de qual foi o motivo dessa cirurgia no coração. Agora, a gente não quer realmente ficar tentando adivinhar o que causou essa questão aí no coração, mas, doutor, especificamente, por que pode ser necessária uma operação no coração, doutor? Vamos entender, Muriel. O coração é uma bomba muscular que tem um papel fundamental da manutenção da vida, garantindo a pressão arterial e, com isso, o trânsito do sangue com todos os seus elementos para todos os órgãos e tecidos do corpo humano. Então, se ele não está funcionando bem, existem algumas alterações que são diagnosticadas pelo cardiologista, principalmente, e quando necessitam de uma intervenção física no próprio órgão, é o cirurgião cardiovascular o responsável por tal procedimento. Então, existem algumas situações em que mandatoriamente a cirurgia cardíaca ela se faz necessária. Lembrando que também, paralelo a isso, hoje em dia nós temos técnicas endovasculares sem a necessidade de, por exemplo, fazer uma esternotomia, abertura do tórax, para ter acesso ao coração. Mas vamos lá, arritmias cardíacas a insuficiências. Aqui a gente pode falar de insuficiência cardíaca ou coronariana. Por exemplo, eu vou falar aqui alguns procedimentos que certamente você já ouviu falar e vocês que estão em casa também. Colocação de marca-passo para o indivíduo que tem uma determinada arritmia que não responde ao tratamento medicamentoso e necessita de uma ajuda para que a parte elétrica do órgão funcione bem. Insuficiência coronariana. Então, você tem um entupimento de um vaso importante que leva sangue para irrigar e nutrir o coração. Então, além de existir todo o trânsito de sangue por dentro do coração, não é esse sangue que vai, na verdade, perfundir o órgão. Existem vasos específicos que saem da aorta, chamadas artérias coronárias, o nome a gente meio que já conhece, que são responsáveis por nutrir essa bomba. Se eu tenho ali uma placa de aterosclerose, se eu tenho uma obstrução, vai faltar sangue para a bomba e o coração pode padecer. Então, a famosa cirurgia de ponte de safena, por exemplo, ponte de mamária, que muitas vezes talvez possa ser o que configurou a necessidade do guitarrista, não sabemos, né? Sim. Infecções internas, como por exemplo endocardites, doença das válvulas que existem dentro do coração, que permitem com isso o fluxo unidirecional. Então, o sangue chega, na verdade, pelas veias cavas, depois ele é bombeado para os pulmões, volta para as câmaras esquerdas e depois sai pela aorta. Para garantir que a cada sístole e diástole, que é o nome que a gente dá para esse ciclo cardíaco, aconteça de uma forma harmônica, as válvulas são importantes. Se existe, na verdade, um fechamento maior do que o normal ou uma abertura maior do que o normal delas, nós podemos ter insuficiências. E esse escape pode trazer problema, necessitando, então, de uma intervenção. Tumores, apesar de mais raro, muitas vezes existem a necessidade de se fazer a extirpação cirúrgica e doenças congênitas, e aqui principalmente entra dentro do fórum da cirurgia cardíaca pediátrica, que ainda é uma subespecialidade dentro da cirurgia cardíaca, Muriel. Doutor, e essas condições, elas se manifestam de qual forma? É uma dor no peito, uma pressão alta? Quais são os sintomas? A pessoa pode ter desde sintomas relacionados com uma insuficiência cardíaca, então, por exemplo, um cansaço, inchaço no corpo, falta de ar, falta de energia vital, até, por exemplo, a sensação de palpitação, de que o ritmo cardíaco está alterado, tontura, fraqueza, dores no peito, principalmente quando a gente fala de insuficiência coronariana, que muitas vezes se reflete de uma forma bem desconfortável. Todo mundo sabe, né? Os primeiros sinais e sintomas, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, é bem isso que as pessoas acabam referindo, Muriel. Tem aquela dor no braço também que vai geralmente uma dor, por exemplo, do infarto, né? Ou então da angina, que acaba sendo o que acontece quando um vaso coronariano ele é insuficiente de levar o sangue para o coração. A pessoa sente um desconforto, uma dor no peito, geralmente em aperto, uma dor extremamente desagradável, que pode irradiar para o membro superior esquerdo, pode também provocar, por exemplo, dor na região da cavidade abdominal, associado ou não com outros sintomas, como, por exemplo, sudorese, palpitação, aquela sensação de suar frio, vontade de ficar deitado e um desconforto muito grande. E nesses casos é importante um diagnóstico rápido. Diagnóstico rápido e preciso, porque com isso você consegue preservar a viabilidade das fibras musculares. E com isso, o coração continua funcionando bem. Se você demora e, por exemplo, um infarto é estabelecido, você pode ter uma perda sensível do órgão e, com isso, a função deixa de ser adequada, prejudicando a manutenção da vida da pessoa.
Doutor, uma pessoa que passa por uma cirurgia no coração, que a gente pensa que é algo muito grande, muito sério, ela consegue voltar à sua rotina normal? Por exemplo, fazer shows, tocar guitarra? Muriel, sim, consegue. É lógico que existe tamanhos de cirurgias, né, relevância de operações e todo um processo de pós-operatório, e a gente percebe que existe um trabalho multidisciplinar muito intenso. Você pode imaginar que, de repente, uma cirurgia cardíaca clássica, com abertura do peito, necessidade de colocar o paciente em circulação extracorpórea. O que é isso? É uma bomba, é uma máquina que fica do lado fazendo a vez do coração, enquanto o cirurgião cardíaco ou sua equipe pode proceder à correção operatória. Depois volta toda a situação para se recuperar na terapia intensiva. Então, não é uma coisa de um dia apenas, 2 dias apenas. É lógico que existem procedimentos minimamente invasivos, mas existe um trabalho aí pela frente, junto com a fisioterapia e com a própria cicatrização do corpo, que vai demandar alguns dias, talvez um mês, para depois a pessoa voltar a ter uma vida absolutamente normal. Ótimo, desejamos melhoras então para o guitarrista mexicano Carlos Santana. E a gente vai agora para o próximo assunto. A gente tem um vídeo para mostrar para você que viralizou nas redes sociais nessa semana. Nas imagens, um homem comia num restaurante e aí ele desmaia depois de engasgar com a comida. O desmaio, claro, chama a atenção das pessoas que estavam por perto e alguns vão ali e tentam ajudar. Primeiro, um garçom do restaurante e depois um policial rodoviário federal. Eles fazem um procedimento para tentar desengasgar esse rapaz. Depois de algum esforço, que a gente vai acompanhar agora o procedimento, aí sim eles conseguem desengasgar o rapaz e esse homem, ele recupera a consciência. O nome dessa técnica usada para salvar esse homem, esse cliente que ficou desacordado, é manobra de Heimlich. Doutor, primeiro vamos entender como que funciona. A gente já viu nessas imagens mais ou menos, agora sim, ao momento da manobra. Como que funciona essa manobra especificamente? A pessoa tem que ficar por trás e faz um movimento com a mão, é isso? Exatamente. Muriel, vamos lá. Coisa extremamente importante. Para a manutenção da vida e da nossa consciência, é necessário que exista oxigênio circulando na nossa corrente sanguínea. Com uma situação de hipóxia, ou seja, pouco oxigênio circulando, a gente pode perder a consciência e, se nada for feito, o coração pode parar de bater e a pessoa morrer. E a gente sabe que a obstrução das vias aéreas acaba sendo o maior responsável por esse tipo de situação, que acaba funcionando muito semelhante com uma situação de afogamento, por exemplo. Então, como consiste essa manobra, que foi descrita por um médico americano chamado Henry Heimlich na década de 70, mais precisamente em 1974. É uma medida pré-hospitalar que as pessoas podem saber e aplicar. Lembrando sempre, Muriel, quando uma situação dessa acontece, além de você, de fato, querer ajudar a pessoa, e isso precisa ser feito de uma maneira rápida, sempre lembrar que uma pessoa deve chamar o resgate ou chamar, na verdade, um apoio a mais do que simplesmente ficar tentando ajudar. Então, se posicionando por trás do indivíduo, que geralmente tem uma posição clássica, quem geralmente está engasgado faz esse movimento com a mão, mostrando que o problema está na região aqui da glote, onde entupiu. Não precisa levantar o braço nem nada, é só colocar a mão aqui. Se colocou a mão, as pessoas já percebem, acaba sendo quase que intuitivo. E é feito, então, um movimento em que você coloca a mão fazendo o posicionamento na região abdominal, logo abaixo do que a gente chama de externo, nessa região. Então, aqui eu não tenho mais osso e eu já sinto essa parte superior do abdômen. Apoio a outra mão e faço uma espécie de um movimento como se fosse um J, fazendo um impacto de baixo para cima, favorecendo então que a tosse venha a acontecer e esse alimento que esteja entupindo a glote, ele seja expulso, como por exemplo a gente observa nessa região. Então o que acontece é que a técnica é forçar a tosse, posicionando a mão nessa região e aplicando uma pressão no diafragma. É importante sempre a gente lembrar que é um movimento como se fosse um J, então não é para ser uma coisa muito agressiva, mas também não adianta ser uma coisa muito branda, senão você acaba não ajudando a pessoa. Você pode repetir aí umas 4, 5 vezes, enquanto outras pessoas estão chamando mais ajuda. E o objetivo, é claro, é você expulsar o corpo estranho, que pode ser um pedaço de carne, pode ser, no caso de crianças, por exemplo, uma moeda, um brinquedinho, uma bala, enfim. Isso salva vidas, Muriel. Em quais casos a gente pode aplicar essa técnica e pode ser feita com qualquer pessoa, desde crianças até idosos? Então, o que acaba acontecendo? Primeira coisa, tem que ficar nítido que o problema é esse, né? E que a pessoa, de alguma forma, ela necessita de que essa manobra seja realizada. Então, você não tem dúvida que você inspecionou a cavidade oral e que alguma coisa ali acabou entupindo as vias aéreas.
Essa é a primeira coisa. Criança muito nova, bebezinho, a manobra ela é um pouquinho diferente. Então você pode imaginar um lactente, uma criança que ainda está amamentando, você não vai aplicar essa manobra. É ao contrário, você deita o bebê de barriguinha para baixo, com a cabeça um pouco mais baixo que o corpo, e você aplica pelo menos 5 pancadas com essa parte que a gente chama de calcanhar da mão, como se fosse entre a própria, no meio da região do tórax, fazendo com que a criança tende a expulsar esse objeto que esteja atrapalhando a sua respiração. Agora, em relação aos adultos, jovens e idosos, essa manobra pode ser feita e muitas vezes pode ser um pouquinho mais difícil e necessitar um pouco mais de vigor quando a pessoa tem um sobrepeso ou muitas vezes quem vai prestar o atendimento é muito menor do que aquela pessoa engasgada, podendo até ser adaptada, Muriel, numa determinada situação, a ser aplicada com o indivíduo deitado ao solo. E ela pode ser usada em outros casos, como afogamento, parada cardiorrespiratória? Na verdade, aqui você utiliza quando existe uma obstrução de vias aéreas. Se você nota que o indivíduo entrou numa situação de parada cardiorrespiratória, a orientação é você começar manobras de reanimação, massagem cardíaca, até que outra ajuda venha, para que você mantenha o fluxo sanguíneo acontecendo ao redor do corpo. E é lógico que muitas vezes pode acontecer de uma forma favorável da própria pessoa expulsar aquele alimento que está ali obstruindo as vias aéreas durante esse processo. Anotaram tudinho aí, dicas valiosíssimas. Doutor, muito obrigada pela participação em mais um dia. Obrigado a você, Muriel. Pessoal, se cuidem. Espero que ninguém precise fazer essa manobra, mas vamos ficar atento porque isso aqui salva vidas. Se cuidem. Este foi mais o Correspondente Médico.